Nós já caminhamos um pouquinho. Vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Na primeira aula, nós vimos o livro de Gênesis, livro das origens, certo? E que tem como propósito mostrar a aliança de Deus com Abraão e sua família. Nós vimos isso. É como que para Gênesis, para o livro de Gênesis, o centro é a aliança de Deus com a nação, com Abraão e, consequentemente, com os seus filhos. E nós vimos a saga de Abraão, Isaque e Jacó. Na segunda aula, nós vimos o livro de Êxodo, que vai narrar sobre o livramento do Egito e o estabelecimento da aliança agora com o povo. Então, se você lembra, o livro de Gênesis, ele termina com Jacó e seus filhos no Egito. E eles se multiplicam e depois de alguns séculos o Senhor os liberta. E no Monte Sinai, quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, ele estabelece uma aliança com o povo. Então aquela aliança que ele havia feito com Abraão e com a sua descendência, agora no Monte Sinai, Deus estabelece com toda a nação, firma com todo o povo. E Levítico vem para mostrar como agora esse povo pecador pode ter um relacionamento com um Deus santo. Então Levítico, essa lei dada no Monte Sinai, ela é expandida para mostrar como a nação de Israel, sendo uma nação formada por pecadores, pode se aproximar de um Deus que é santo, que é justo. E o livro de Números, ele vai relatar a peregrinação no deserto, até a terra prometida. E como Deus permaneceu fiel, mesmo em meio à infidelidade do povo. Então o livro de Números, ele vai narrar aquele tempo de peregrinação, quando o povo testa a paciência de Deus, reclama, pede para voltar para o Egito. Aí tem os espias, né? Famoso texto, que vai ver a terra prometida. Eles voltam com medo, menos Josué e Caleb. E aí Deus castiga, disciplina aquele povo, morre toda a primeira geração que saiu do Egito, né, de 20 anos para cima, todos morrem no deserto, mas Deus permanece fiel à sua aliança. O livro de Números, então, vai narrar toda essa história. E aí chega em Deuteronômio, que é a renovação dessa aliança. Então, agora, a segunda geração, eles estão olhando para a terra, prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, então, ele repete a lei e renova a aliança com o povo. Deus renova a aliança com o povo. E aí Josué vem para narrar a conquista da terra, nós vimos no domingo retrasado. Vem para narrar como ele conquistou a terra, e a ênfase é que Deus estava cumprindo as suas promessas. Então na primeira parte vai narrar as histórias da conquista, e na segunda parte a divisão da terra entre as tribos. E depois vem o livro de Juízes, que vai mostrar como o povo, tão logo se estabelece na terra, tão logo começam a ser infiéis ao Senhor. E nós vimos como vai se tornando uma espiral descendente. Até mesmo os juízes que Deus levanta para libertar o povo, há um grande contraste entre o primeiro e o último, né, que narra no livro de Juízes. E depois Ruth, que narra a fidelidade do Senhor em meio ao caos. Então, nós estamos seguindo essa história. O povo sai do Egito, passa a peregrinação do deserto, entra na terra, a terra é dividida, passam-se vários anos, juízes sendo levantados, o povo sendo oprimido, as tribos bem divididas, e agora nós chegamos em 1º e 2º Samuel, tá bom? Se eu falar 1ª e 2ª Samuel, eu estou errado, tá bom? É 1º e 2º livro de Samuel. Primeira são as cartas do Novo Testamento, né? 1ª
aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses, 1 Pedro. Nos livros do Antigo Testamento é primeiro, tá bom? Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Crônicas e assim por diante. Mas hoje nós vamos focar nos dois livros de Samuel. Você já pode abrir aí a sua Bíblia. Era apenas um, né? Na Bíblia hebraica é apenas um livro. Mas quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, especula-se que por causa do tamanho dos pergaminhos, foi dividido em 2 livros, tá? Mas ele narra, né? Ele originalmente é um livro só, que narra uma mesma história. E eu quero que fique bem na sua mente, bem gravado na sua mente, que o livro de Samuel, ou os livros de Samuel, tem 2 temas principais, tá bom? 2 temas principais, fique bem gravado na sua mente: a monarquia e a palavra do Senhor. 2 temas principais: monarquia e palavra de Deus. Monarquia e a palavra do Senhor. Obviamente não necessariamente a palavra escrita, como nós entendemos hoje, né? Mas também a palavra de Deus que ele revelava por meio dos profetas, tá bom? Então, o livro de Samuel, ele vai começar com uma história bem conhecida. Vai começar com a história de Ana. Talvez você se lembre. Ana era uma das esposas de um homem chamado Eucana. E ela era estéril. Ela não conseguia conceber. E ela era bem humilhada pela outra esposa. E aí tem o texto que vai narrar a história de como ela ora ao Senhor. E o Senhor responde e dá a ela Samuel. E depois outros filhos. A gente esquece que depois Deus também dá outros filhos para ela. Tá? Mas o específico aqui é o profeta Samuel, que ela promete entregar ao serviço do Senhor. E ela faz isso. E Samuel, desde pequenininho, começa a servir com Eli. Então Eli também é um outro personagem importante nesse começo do livro de Samuel. E Eli, ele é tanto juiz como sacerdote. Então ele julga a nação de Israel. O livro de Juízes acabou, mas os juízes ainda continuaram, até Samuel. Então Eli foi o penúltimo juiz. E ele também era um sacerdote. E os primeiros capítulos de Samuel vai falar um pouquinho sobre Eli, para mostrar justamente isso, como os juízes, eles que deveriam governar o povo, ensinar o povo na palavra do Senhor, eles mesmos eram infiéis. E é por isso que já no capítulo 2, Eli e a sua família são julgados por Deus. Então olha o capítulo 2, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, tá bom? Abra sua Bíblia, no capítulo 2, olha o versículo 27. Primeiro Samuel 2, 27. Veio um homem de Deus, não sabemos quem, né? Mas é um sinônimo de profeta, a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Até aqui. Então, você talvez lembre da história, Eli, ele tinha 2 filhos, e os seus 2 filhos eram infiéis, eles roubavam as ofertas que eram destinadas a Deus, e ainda tinham relações adúlteras
adúlteras. E Eli, como juiz de Israel, deveria tomar atitudes para que os seus filhos fossem e recebessem a devida punição, mas ele não faz. Ele apenas conversa com seus filhos. Mas Eli é pai, e não apenas pai, ele é um juiz, e não apenas juiz, ele é um sacerdote, ele deveria ter feito mais. Ele deveria ter dado a justa punição para os seus filhos. A lei já havia sido dada, mas ele não faz. Então perceba, versículo 29, que Deus diz que Eli honrou seus filhos mais do que honrou a Deus. Eu falei há 2 domingos atrás, que os pais que passam a mão e acobertam os pecados dos filhos vão se ver com Deus. Está aqui, está aqui. É exatamente isso que Deus está fazendo com Eli. Você está cobertando os teus filhos. Você está honrando os teus filhos mais do que a mim. E depois então, Deus vem com uma palavra de juízo para Eli. Mas não apenas Eli recebe uma palavra de juízo. A nação de Israel também. E lá no capítulo 4, olha comigo, vai mostrar que Israel é derrotado pelos filisteus. Versículo 2, 4:2, diz assim, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram, no campo aberto, cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, eles perdem uma batalha para os filisteus, que era um dos povos que permaneceram ali da terra. E aí eles mandam trazer a arca da aliança, que era uma arca que era carregada, que ficava no Santo dos Santos e representava a presença de Deus no meio do seu povo. E aqui, a nação de Israel está tentando manipular Deus. Perceba, eles perderam, mas eles querem vencer. E aí, ao invés deles refletirem sobre a vida deles, Deuteronômio já havia dito, se eles obedecessem, as coisas iam bem com ele, não é? Com eles. E se desobedecessem, ia mal. Então, ao invés de refletir, ao invés de parar para pensar, de olhar para a vida deles, o que é que eles fazem? Igual os outros povos. Tratam Deus como um ídolo, como alguém que consegue ser manipulado. Então vamos trazer a arca da aliança para que a gente vença. Então o problema não é com a gente, o problema é que a gente não trouxe a arca da aliança, que representa a presença de Deus no meio do povo. E aí, olha a partir do verso 5. 4:5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente como homens, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente como homens e pelejai. Aí você diz: vão perder a batalha. Israel veio com a arca da aliança, estavam animados, gritando. Aí diz o versículo 10: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda.
Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então agora, essa imagem da arca da aliança sendo tomada do povo, é a ideia de que Deus estava punindo o seu próprio povo. Eles estavam tratando Deus como se ele fosse qualquer um. Como se ele fosse manipulável. Lembra da aparição do general dos exércitos do Senhor para Josué? Lembra da pergunta de Josué para ele? Qual foi a pergunta de Josué para ele? Qual foi? De que lado você está? Uma música antiga, né? De que lado você está? É isso. Josué pergunta. E o que ele responde? Basicamente, eu não estou do lado de ninguém, filho. A pergunta é, de que lado você está? Eu não sou Deus, um ídolo do povo que você fica manipulando. Eu não. Mas é assim que a nação de Israel trata. É assim. E Deus fala, então tá bom. Joinha para vocês. E a arca da aliança é tomada. E dos capítulos então, agora, 4 a 6, a arca fica fora de Israel. Só que acontece algo muito interessante. Naquele tempo, cada nação tinha os seus deuses. Só a nação de Israel tinha um Deus, né? Ou pelo menos deveria. Porque a nação de Israel sempre lutou contra a idolatria. A gente vê durante todas as páginas do Antigo Testamento praticamente. E quando um povo vencia o outro, para eles, era como se o Deus deles vencesse o Deus ou os deuses dos outros povos. Então na mente deles era assim, os nossos deuses são mais fortes do que os deuses de Israel, ou o Deus de Israel. Os nossos deuses ganharam, o nosso Deus é mais poderoso, porque eles perderam. Só que agora, né, esse final do capítulo 4, o capítulo 5 principalmente, e o capítulo 6, vai mostrar que também não é bem assim. Deus dá uma lição para os israelitas, mas também para os filisteus. Olha só um exemplo. Olha só o capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, que era um deus deles, que representava a fecundidade, junto à imagem do deus Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E depois ele vai narrando o resto da história. Então olha só, deixaram lá no templo do Deus, aí eles se levantam e vão ver, a imagem do Deus deles está prostrado diante da arca da aliança. Aí você fala, que nada a ver, né? O que quer dizer isso? Simples. Deus está dizendo, olha, vocês acham que os deuses de vocês são alguma coisa, mas até a imagem deles se prostra diante de mim. Então Deus dá uma lição nos israelitas, mas também nos filisteus, e depois o povo, né, os filisteus sofrem muito, porque eles estão com a arca da aliança, e depois eles preparam uma maneira de devolver a arca da aliança, e assim por diante, tá? E aí, nós chegamos no capítulo 8, onde o povo de Israel pede um rei. A nação de Israel pede um rei. Olha o versículo 4 e o versículo 5 comigo. Depois a arca já havia voltado, tá? E aí, no capítulo 4, o capítulo 8, verso 4 diz assim: então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos.
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Até aqui. Então o povo pede um rei. E geralmente, assim, a gente pensa que o problema era com o pedido de um rei em si. O povo não deveria ter pedido um rei. Se nós lembrarmos de algumas passagens-chave, nós vamos ver que um rei já estava previsto para a nação de Israel. Por exemplo, pode passar para mim, por favor. Pode passar. Olha esse primeiro texto. Gênesis, não precisa abrir para você ficar em Samuel, tá bom? Gênesis 49, quando Jacó está pronunciando as bênçãos sobre os seus filhos antes de morrer. Ele diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Mas olha a primeira parte: o cetro não se afastará de Judá. É uma imagem de que um rei viria da tribo de Judá. Mais um, Deuteronômio. Olha só, Moisés escrevendo: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. E depois ele dá vários mandamentos para como o rei deveria ser. Então veja, já estava previsto que viria um rei. Juízes 17, capítulo 6. Provavelmente o profeta Samuel, que escreveu esse livro, nós vimos há 2 domingos atrás, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava correto ou mais certo. A pergunta é: o que ele está querendo dizer aqui? O que está faltando para Israel, segundo esse texto? Um rei. Um rei. Não tem uma imagem positiva de um rei nesse texto de Juízes? Sim. Ruth. O finalzinho de Ruth. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Por que para o autor de Ruth, provavelmente também Samuel, é tão importante mostrar a linhagem de Davi? Então, isso nos leva à conclusão de que o problema não é necessariamente com pedir um rei. Qual é o problema então? Pedir um rei porque eles queriam ser igual às outras nações. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eles pedem um rei porque eles queriam ser iguais. A nação de Israel queria ser igual às outras nações. Esse é o problema. Um rei já estava estipulado, já estava prometido. Se a imagem de um rei fosse tão negativa assim, Jesus então não deveria ter sido chamado de rei. Era melhor ser chamado de juiz. O problema era a motivação. Eles queriam ser iguais às outras nações. E aí, vem o capítulo 8, verso 19. Olha só. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel. Samuel começa a dizer: vocês vão enfrentar alguns problemas. E disse: não, mas teremos um rei sobre nós,
para que sejamos também como todas as nações. E o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então eles queriam um rei para ser como as outras nações. E preste atenção nesse finalzinho. Um rei que guerreasse, que os liderassem na guerra, certo? Está escrito aí. Preste bem atenção nisso, no final do versículo 20. Poderá governar-nos, sair à nossa frente, adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então Deus fala: vocês querem um rei como as outras nações? Tá bom então. Olha o capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zenor, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de quê? De bens. Tinha ele, então primeiro versículo, o que ele está querendo mostrar? Tem uma família de Benjamim que é abastada, é rica. Aí vem o versículo 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, um rei, um homem rico, de pedigree, família rica, belo, jovem e alto. Esse é um rei segundo as nações, não é? Esse você fala, rapaz, esse vai dar um bom rei. Deus aqui está concedendo o pedido do povo. É por isso que Romanos 1, fazendo um parênteses, diz que um dos castigos mais severos de Deus é nos entregar os nossos próprios desejos. Você já imaginou? Você já imaginou? Olha para o teu coração, os pensamentos que passam aí. Eu sei, porque eu sei que dos que passam nos meus. Agora você imagina Deus dizendo assim: vai lá, faz tudo o que você quiser. Ia ser bom ou ia ser ruim? Você está querendo adulterar? Tá bom, vai lá. Para ver? Vai. Você está querendo se irar, brigar, bater, roubar? Vai lá. Vamos ver o que vai acontecer. Romanos 1 diz que Deus entrega os homens às suas paixões, e é uma maneira dele demonstrar sua ira. Isso é terrível. Isso é terrível. E Deus faz isso com a nação de Israel. Vocês querem um rei segundo para ser igual às outras nações? Tá bom, beleza. Olha o capítulo 10. Agora, verso 20. Quando vão apresentar Saul como rei. 10, 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. 23. Correram e o tomaram dali. Daí tá bom. Aí você pensa, olha só, mesmo antes de ser rei, Saul já dá demonstrações assim que não vai ser tão bom quanto se espera de um rei. É um medroso aqui, já está lá escondido, já está lá, quando vai ser apresentado diante da nação. E aí ele entra, os próximos capítulos vão narrar alguns dos seus feitos, mas no capítulo 15
ele é rejeitado por Deus por sua desobediência. Então ele vai lutar contra uma nação, e ele deveria matar a todos, como instrumento da justiça de Deus, e também não pegar nada de despojo, acabar com os animais. Mas Saul, ele preserva o rei e pega o melhor dos animais, e depois ele vai dar uma desculpinha que era para fazer sacrifício. Mas o ponto é que ele desobedeceu a Deus, descaradamente, mais uma vez. E no versículo 22 do capítulo 15, tem aquele texto bem famoso, né? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para que não sejas rei. Então, Saul é rejeitado por causa da sua desobediência. E aí, a partir desse próprio capítulo 16, vem uma espiral descendente. Saul começa a ser atormentado, e é por isso que Davi vai servir a ele, lembra? Para Davi tocar harpa, para ele ter um pouco mais de paz. E agora vem o capítulo 17, texto bem conhecido, Davi e Golias. Davi aqui, provavelmente entre os seus 15 e 17 anos, Davi, provavelmente entre os seus 15 e 17 anos, vai enfrentar Golias. E claro, o texto está mostrando claramente a coragem de Davi e a confiança em Deus, porque a armadura nem servia nele. Os irmãos vão lembrar, era pequeno demais. Mas o texto também quer mostrar a derrocada de Saul. Olha o versículo 11. Ouvindo Saul, capítulo 17, 11, e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Aí vem o verso 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e etc. Está fazendo uma comparação. Mas veja, olha a imagem aqui, presta atenção. Saul era rei e ele estava com medo. Ele estava com medo. Mas, lembra que eu falei que o pedido do povo era importante? Eles queriam um rei para quê? Para ser como as outras nações e para que o rei fosse à frente deles para batalhar por eles. Aí vem Saul aqui e está lá escondidinho, com medo. Percebe? São coisas que às vezes a gente vai lendo e a gente não percebe. Mas veja, o autor de Samuel está querendo mostrar para a gente. Olha só como fazer a nossa vontade dá ruim. Dá ruim. Saul, que deveria batalhar na frente do povo, não vai, está lá, como diz a nossa expressão, né? Com o rabinho entre as pernas, com medo. E vocês, Israel, vocês queriam que o rei de vocês fosse corajoso, fosse batalhar por vocês. Está aí, ó, um rei segundo o das outras nações. E aí tem que vir Davi, um adolescente, que nem tamanho tinha, para enfrentar Golias. E o texto ele vai começar a mostrar cada vez mais Saul caindo em um poço de desobediência e pecado. Ele começa a perseguir Davi, várias histórias de perseguição a Davi. E aí chega assim a derrocada quase última, é no capítulo 28. Nós não vamos ler, mas você já pode abrir lá. Quando Saul ele consulta uma médium. Talvez você vai lembrar disso. Samuel já estava morto. Saul queria consultar o espírito de Samuel.
E aí ele vai consultar uma médium. E aí fica a briga, né? Será que Samuel apareceu? Será que não era? Era um demônio? O texto, a gente pode discutir isso em outro momento, tá bom? Mas o texto não está preocupado com isso. O texto está preocupado em mostrar o tamanho da abominação que Saul fez. Porque a punição para quem consultava os mortos na nação de Israel era o quê? Era o quê? A pena capital. Era uma abominação. E o livro, o autor de Samuel está querendo mostrar, olha o tamanho do buraco em que a desobediência de um homem, de um ser humano, pode levá-lo a praticar tamanha abominação. E ele não é qualquer um. Ele é o rei que deveria liderar a nação, ser o modelo da nação. E aí chega no capítulo 31, que narra a morte de Saul. E como Saul morre? O que Saul faz? Se suicida. A imagem é mais uma vez, olha o quão desesperado, o quão louco estava Saul, ao ponto dele mesmo tirar a sua própria vida. Então esses finais aí dos capítulos de Samuel, vêm para mostrar, nós já vamos falar de Davi, né, a ascensão de Davi, mas também a queda de Samuel. O que é Game of Thrones perto disso aqui? O que é? O que é Senhor dos Anéis perto disso aqui, gente? É muito mais legal ler 1º e 2º Samuel. Vai ler depois. Só que, claro, aconteceu, né? Aconteceu. E vai ler olhando como o pecado é sorrateiro. Como o pecado e a desobediência contínua a Deus pode nos levar aonde a gente jamais imaginava. Aonde a gente jamais imaginava. Essa é a saga de Saul. Mas aí, paralelamente à derrocada de Saul, vem Davi. Volta lá para o capítulo 16. Olha o versículo 1. Se Saul era um rei segundo o coração dos homens, Davi a gente já sabe, né? Um rei segundo o coração de Deus. Disse o Senhor a Samuel, versículo 1: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi, eu escolhi um rei. Então, agora, paralelamente à espiral descendente, né? Espiral descendente de Saul, vem o crescimento de Davi. E Davi, ele começa a sofrer perseguição severa de Saul, porque Saul fica com o quê? Ciúme, inveja, porque ele escuta uma musiquinha que as mulheres de Israel estavam cantando. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, 10 vezes mais. Aí Saul fala: quê? As mulheres estão cantando que Davi é maior do que eu. E aí ele começa a perseguir Davi. E Davi, a partir do capítulo 19, ele vai viver como um fugitivo, até o final do livro, até a morte de Saul. Davi, ele vive como um fugitivo. Em algum momento, Davi, ele chega até mesmo a ir com os filisteus. E ele fica um tempo com os filisteus. Assim, historicamente falando, né, humanamente falando, por assim dizer, isso foi muito importante, porque Davi aprendeu as táticas de guerra dos filisteus, para depois derrotá-los, humanamente falando. Foi muito importante esse período dele lá, fugindo com seus mercenários, tá? Mas, assim,
esses capítulos finais querem mostrar duas coisas. A primeira, a gente já falou, a derrocada de Saul. Mas eles também querem mostrar como Davi, ele não tomou o trono de Saul. Isso é muito importante para o autor de 1 Samuel. Davi, ele não traiu Saul. Ele não enfiou uma faca nas costas de Saul. Deus escolheu Davi para ser o rei da nação de Israel. E as coisas foram acontecendo de acordo até Deus colocar Davi no poder. Davi não quis acelerar as coisas. Davi não usurpou o trono de Saul. Às vezes a gente vai lendo e a gente fala assim: ô Davi, mata logo. Você não fica com isso? Você fala: Davi, ó a loucura que está esse Saul, vai Davi. É que a gente já sabe o final da história, né, irmão? Daí às vezes a gente assim perde um pouco a graça. Mas tenta ler pensando com a cabeça do povo. Aí você lê e fala: vai Davi, bora. O povo está sofrendo nas mãos de Saul. Davi fala: não, eu honro ao Senhor. Eu não vou tocar no ungido. Não vou tocar naquele a quem Deus ungiu sobre rei. Até o dia que Deus me colocar lá. Então isso é muito importante nesses capítulos finais de 1 Samuel. E aí começa o segundo livro de Samuel. Como eu disse, é a mesma história. Não estavam divididos originalmente. Vai lá, 2 Samuel. Davi, ele recebe a notícia, ele lamenta a morte de Saul, né? Tem até um lamento da morte de Saul, depois de Jonatas, seu amigo. E aí, no capítulo 2, no verso 4, Davi, ele é ungido rei, né? Ungido. Olha o versículo 4. Então, vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Mas Davi, ele é proclamado rei, primeiro e apenas sobre a sua própria tribo, sobre Judá. E depois passa um tempo, filho de Saul assume o trono por um determinado período, até que ele é derrotado, e lá no capítulo 5, é que Davi é ungido rei sobre todo Israel. Então primeiro ele reinou apenas sobre a sua tribo, e depois, lá no capítulo 5, ele é ungido rei sobre todo Israel. Olha o versículo 3, 5:3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, 7 anos, ele reinou apenas sobre a tribo de seu pai, sobre a tribo de Judá, seus ascendentes. E depois, ele reinou 33 anos sobre todo o Israel. E ele enfatiza a cidade de Jerusalém aqui, né? Nós já vamos falar porque isso é importante. Por quê? Jerusalém pertencia a um outro povo. Alguém lembra que povo era? Quem? Jebuseus. Silvane tem tudo lá de Israel, já foi lá umas várias vezes, depois pergunto para ele. Jebuseus. Claro, na divisão de terras deveria pertencer a Benjamim, se não me falha a memória. Mas não expulsaram todos os povos, né? Juízes mostra isso. E aí pertencia aos jebuseus. E já havia, sabe a divisão entre as tribos do norte e a tribo de Judá, do sul, com um pouquinho de Benjamim, com um pouquinho também, né? Dos de Benjamim. Já existia essa rixa, por questões até mesmo geográficas. E aí a gente já vê aqui, por que Davi só reinou 7 anos sobre uma tribo e depois sobre todo Israel? O texto já está mostrando que já havia um pouco essa rixa entre os do norte e os do sul.
E Davi, ele vai então e conquista a cidade de Jerusalém, que não pertencia nem aos do norte, nem aos do sul. Foi uma sacada política de Davi. Foi uma sacada política dele. Ele não pegou nem os do norte e nem os do sul. E a cidade, olha só, 5, 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém. Então ele não partiu com os da tribo de Judá, com os da casa de seu pai, com seus homens, os mercenários, para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Versículo 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi. Não é a cidade do sul, nem a cidade do norte. Não é a cidade de Judá, de uma das tribos em detrimento das outras. É a cidade de Davi. Davi foi político. Davi usou da sabedoria aqui. Pegou uma terra que não pertencia a ninguém e colocou como centro do seu reinado. E aí também ele cumpre as palavras de Deuteronômio 12, que em um lugar apenas Deus deveria ser adorado. E aí ele manda trazer a arca para Jerusalém, e ali começa a ser o centro também da vida religiosa da nação de Israel. Foi Davi que fez isso. Uma sacada política para unir as tribos debaixo do seu reinado. E aí você vai lendo esses capítulos, você fica maravilhado com Davi. Você fica maravilhado. Mas aí, nós conhecemos bem a história. Eu vou pular o capítulo 7, que ele é muito importante, tá bom? Que é a aliança de Davi, a aliança de Deus com Davi. Depois a gente fala sobre isso. Mas Davi, ele cai em graves pecados. Primeiro, ele cai em adultério com Batseba. A gente conhece bem a história. Davi cai em adultério. E depois, ele ainda assassina Urias, o hitita, um estrangeiro. E também, Davi, apesar do seu arrependimento, o resto do livro de Samuel narra as consequências disso na vida e na família de Davi. Ele também entra em uma espiral descendente. Deus o perdoa, mas as consequências permaneceram. No capítulo 13, nós temos um abuso. Aminon estupra a sua própria irmã. Difícil. Terrível. Depois você lê. E aí, Absalão, um dos outros irmãos, também um dos filhos de Davi, vai lá e mata e vinga Aminon. Por vingança. Né? Tem o fratricídio. O irmão matando o outro, dentro da casa de Davi. Depois, dos capítulos 15 ao 19, nós vemos a rebelião de Absalão. Não obstante, além de matar o seu próprio irmão, agora ele quer matar o seu próprio pai. E ele quer tomar o reino de seu pai. E daí, dos capítulos 15 até o 19, nós vemos a rebelião de Absalão. Depois que Absalão, a rebelião dele é compelida, acaba, nós vemos a rebelião de Seba, que era lá um homem também da tribo de Benjamim. E olha só, olha o capítulo 20, olha o versículo 1. Então, segundo Samuel 21, então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Ele apelou ao quê?
a esse sentimento de divisão entre as tribos, a esse sentimento de divisão que tem entre o norte e o sul e que continuou depois. Depois da morte de Salomão, aí o reino divide de fato. Mas é compelido também, essa rebelião, ela é abafada. E daí termina no capítulo 24, com o censo. Davi ele faz um censo do povo. E alguns discutem o porquê que foi pecado Davi fazer um censo. Lá em Êxodo 30, a partir do verso 12, tinham estipulações para quem fosse fazer um censo em Israel. Davi não seguiu essas estipulações. Mas outros dizem que o ponto ali também era Davi querendo mostrar o seu orgulho, querendo não confiar no Senhor, mas no número dos seus soldados. E Deus vem e traz disciplina também sobre toda a nação de Israel. Então, as consequências de Davi permaneceram, do pecado de Davi, permaneceram até o final do seu reinado. E claro, até depois, né? Salomão tinha problema com mulher. Você acha que Davi, criação, o exemplo do pai não contou muita coisa, não? Nós já vimos, lembra lá em Gênesis? Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó já era um mentiroso já. Era doutor na mentira. Nós vemos esses pecados na vida dos pais e dos filhos. Então, as consequências permaneceram. Mas Davi se arrependia, um homem contrito, que buscava seguir ao Senhor, mas isso não o tornou isento de enfrentar as consequências dos seus pecados. Mas lembra que eu falei que tinham dois temas importantes? Quais eram os dois temas importantes? Monarquia e a palavra do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor aqui. Bom, eu falei que a gente ia ler bastante a Bíblia. Pode voltar lá 1 Samuel. Lá no capítulo 3. Primeiro Samuel 3, 1. Olha só. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Ó o detalhe aí. Às vezes a gente pensa, né? O Antigo Testamento cheio de visões e cheio de milagres. Não era sempre assim. Não era sempre assim. Olha aqui. A palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, as revelações de Deus aos seus profetas. Mas com Samuel começou a ser frequente. Olha o versículo 19 ainda do capítulo 3. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então agora, a palavra com Samuel começou a ser frequente. Começou a ser frequente. E por que isso é importante? Porque ele quer mostrar. Samuel foi o primeiro, por assim dizer, daqueles profetas, quer dizer, dos profetas que virão depois. A imagem que a gente tem dos profetas são aqueles profetas que exortam os reis, sim ou não? Chamam os reis ao arrependimento. Chamam, claro, os reis e a nação, né? Mas, geralmente, também estavam diante dos reis. Samuel foi o primeiro nesse sentido. Claro, não tinha rei antes, né? Mas que chama o povo e o rei a obedecer a palavra do Senhor. Então essa é uma ênfase importante do livro. A palavra do Senhor precisa ser obedecida. Passa para mim. Eu coloquei, pode passar mais um? Aí. Julgamento de Eli. Um homem
de Deus veio a Eli e disse, a gente já leu esse texto, né? Por que você fica pisando aí? E honra, nas minhas ofertas, e honra os seus filhos mais do que a mim. Está mostrando a sua desobediência à palavra do Senhor. E isso é tão enfatizado, que olha o versículo 35, ali no final. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho na mente e no coração. E eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Então um contraste. Qual era o problema de Eli? O problema principal de Eli não era que ele não disciplinou os filhos. Claro, isso estava implícito. Isso era um problema em si. Mas o problema anterior era o quê? A não obediência à palavra do Senhor. Primeira coisa, a ênfase na questão de Saul. Porque a rebelião, pode passar para mim? É como o pecado da feitiçaria, a obstinação, é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado quem? A palavra do Senhor. Também ele o rejeitou como rei. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei com você, por você ter rejeitado quem? A palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Olha como a palavra do Senhor é central. Sim ou não? Olha a exortação a Davi. Pode passar para mim? 2 Samuel 12. Por que então você, Davi, desprezou o quê? A palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Mas olha a ênfase. Davi rejeitou a palavra do Senhor. Davi rejeitou a palavra do Senhor. Lembra no Salmo 51, quando Davi diz assim, pequei contra ti somente? Aí você lê e fala assim, ué Davi, mas você também pecou contra suas esposas, você também pecou contra a sua família, os seus filhos, você também pecou contra Urias. Como é que você fala, pequei contra ti somente? A ênfase que Davi está dando não é que ele está desconsiderando os outros, mas que todo pecado em primeiro lugar é contra Deus. Quem disse? Os 10 mandamentos já haviam sido dados. Quem disse não adulterarás? Deus. Quem disse não assassinarás, não matarás? Deus. Então, em primeiro lugar, Davi desprezou a palavra do Senhor. A mesma coisa, quando o povo pede um rei. Pode passar para mim, por favor? O ponto principal era que eles não queriam obedecer a palavra do Senhor. E por isso um dos grandes ensinamentos dos 2 livros de Samuel é: obedeçam a palavra do Senhor. Passa para mim. Olha aí, capítulo 12 aqui. Se vocês temerem, Samuel falando para o povo, depois eles pedirem um rei, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, ou seja, palavra do Senhor. E se vocês e o rei que reinar sobre vocês, seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Somente temam ao Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Qual a ênfase? Palavra do Senhor. Tem que obedecer a palavra do Senhor. E é por isso que Davi se tornou uma figura, um rei paradigmático. Como assim paradigmático? Um rei modelo. Nós vamos ver na próxima aula os livros de reis e os livros de crônicas. E você vai ver que os reis, eles eram julgados de acordo com o modelo de quem? De Davi. Davi se tornou o padrão. Porque ele foi o primeiro rei
E na verdade o único, né? Segundo o coração de Deus aqui, desses 3 reis, né? Depois vem Salomão. Porque os outros reis já reinam dividido. Davi está lá com o reino unido. E ele obedecia a palavra do Senhor. Ah, mas ele fez um monte de coisa errada. Sim, mas quando era confrontado, o que ele fazia? Se quebrantava e buscava obedecer a palavra do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 11, já começa, né? Sendo já velho, Salomão, né? Falando de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele, Salomão, não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai havia feito. Davi, ele une essas 2 mensagens centrais do livro de Samuel: monarquia e palavra do Senhor, para mostrar que o rei modelo é aquele que reina segundo a palavra do Senhor. Isso que Samuel quer mostrar para a gente. E aí, para encerrar, nós temos a aliança de Deus com Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7. Abre aí para mim. 2 Samuel 7, a partir do versículo 8, talvez você lembre, Davi, ele queria construir o templo para Deus, certo? Antes era um tabernáculo, que podia ser móvel, dependendo da cidade, aonde o povo de Deus ia, né? Desde Moisés era um tabernáculo. Davi queria construir um templo. Aí Deus diz: não, você não pode, você derramou muito sangue, vai ser outro. Mas aí Deus vem para Davi no versículo 8 e diz assim: agora pois, assim dirás, falando para o profeta Natã, ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Pausa, isso aqui te lembra do quê? Da aliança de Deus com quem? Com quem? Abraão. Não te lembra? Lembra da aliança de Deus com Abraão. Eu, Abraão, vou fazer teu nome grande. Eu, Davi, fiz o teu nome grande. 10. Preparei lugar para o meu povo. Lembra o que Deus havia prometido para Abraão também? Uma terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa, uma dinastia. Deus promete uma dinastia eterna para Davi. Um trono, um reino e uma dinastia eterna para Davi. E agora entra uma expectativa de um rei futuro. Olha o versículo 12. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, um templo, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre.
Então agora tem uma expectativa de um rei futuro, de um descendente de Davi. E a gente aqui já pensa em Jesus, mas calma, vamos tentar ler como o povo naquele tempo. Quem é o primeiro a quem essas palavras se referem? Salomão, não é ele que constrói o templo? Mas eu te pergunto, Salomão, o reino dele foi eterno ou não? Não. Aí vem o próximo, e o povo continua na expectativa de um rei. Como não lembrar de Isaías 9? Pode passar para mim agora alguns textos aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Olha a expectativa de um rei futuro. Isaías 11, pode passar. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e assim por diante. Jeremias 33, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Ó, já está dividindo os dois aqui, né? Já estava dividido. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Último texto do Antigo Testamento, que eu vou citar aqui. Miqueias capítulo 5. E você, Belém Efrata, é pequena demais para figurar como do grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, lembra, Gênesis já deixou uma expectativa de um descendente da mulher, certo? Que pisaria na cabeça da serpente. Agora, esse descendente da mulher vai ser um rei da linhagem de Davi. Agora, a perspectiva se afunila. É um descendente. Agora é um descendente rei da tribo de Judá, da descendência da linhagem de Davi. E ele termina dizendo, né? E ele será a nossa paz. Por isso que Mateus capítulo 1, versículo 1, quando vai falar da genealogia de Jesus, ele faz questão de dizer, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, o prometido, filho de Davi, filho de Abraão, aquele descendente de Abraão, não, desculpa, pulei uma parte, né? Era um descendente da mulher, daí viria da linhagem de Abraão, né? Seu descendente. E agora, afunila mais um pouco, seria um rei da linhagem de Davi. Então, irmãos, último slide, só para recapitular. Lembre, 1º e 2º Samuel querem narrar a transição do período de juízes para a monarquia, focando em mostrar a aliança de Deus com Davi e sua descendência. Esse é o centro do livro, essa aliança de Deus com Davi. 2 temas principais: monarquia e a palavra do Senhor. E como Davi, ele une essas duas coisas. Ele é um monarca, um rei, que segue a palavra do Senhor e ajuda a nação de Israel a seguir a palavra do Senhor. Aí vem a pergunta: será Salomão descendente prometido? Você já sabe a resposta, mas pensa igual o povo. Pensa igual o povo, gente. Você vem cheio de expectativa. Será que Salomão vai ser esse descendente prometido? A gente sabe que não, né? Que é o nosso Rei e Senhor Jesus, que um dia voltará, estabelecerá o seu trono, restaurará toda a terra e governará com justiça. E aonde Davi errou, o nosso Senhor jamais errará.